Muitas vezes costumamos explicar as variações de humor pelo fato de estarmos com energia ou sem energia. Mas o que isso significa exatamente? Eu vou conversar agora com a Nancy Trivelato, professora, pesquisadora de projeciologia, e a gente vai falar um pouquinho sobre chakras. Ela vai ministrar o curso amanhã e quarta-feira, um curso chamado Chakras, Ferramentas para o Autoconhecimento. Nancy, acontece isso? A pessoa pode ficar com energia, sem energia, ou ela sempre tem algum tipo de energia com ela? Sempre tem algum tipo de energia. Essa é uma coisa muito importante esclarecer, porque às vezes as pessoas são muito preocupadas. Eu vou perder energia, eu quero alguma técnica para me deixar com mais energia. O maior problema que as pessoas têm, claro que existe a perda de energia em alguns casos, mas isso não é o mais comum. O maior problema que as pessoas têm é o acúmulo de energia. Por quê? Porque às vezes há uma série de processos íntimos que a pessoa vai prendendo. A energia, de certa forma, e quando nós falamos energia é uma coisa complicada, né? Porque hoje em dia se fala energia para tudo. Eu até acho muito bonito, tá na moda, acho muito bonito pra gente falar a energia do lugar, a energia daquele assunto, a energia da pessoa. Tudo isso é de fato energia, mas depois fica uma palavra tão popular que nós já não sabemos exatamente qual é o conceito. Então é muito bom definir primeiro o que é a energia que nós estamos falando. Porque, evidentemente, nós temos no nosso corpo muitos tipos de energia. Então a primeira coisa é a pessoa tem que verificar a sua saúde física. Porque às vezes ela tem problemas e são problemas físicos. Mas vamos supor aí que não há nenhum problema físico, a pessoa come bem, se alimenta bem, dorme bem, tem uma vida normal como qualquer um de nós. Então aí, ainda assim, há casos, por exemplo, de pessoas que se despertam pela manhã extremamente cansadas. Independentemente de como ela passou a noite, por exemplo. Ou às vezes ela vai a um determinado local e ela está cansada, ela está desvitalizada. Ou tem aquela coisa, não, eu tenho um projeto, eu quero realizar um determinado projeto. A pessoa está sempre postergando. Ela nunca consegue realizar porque falta motivação pessoal. Bom, isso tem a ver com a energia que nós vamos conversar, porque é justamente essa energia mais sutil, que muitas vezes as pessoas chamam de aura, mas não é exatamente a mesma coisa, serve como para nós uma analogia, que é a energia dos nossos chakras. Neste caso, sim, é muito importante que a pessoa tenha essa energia muito bem controlada. Se você me permite concluir aqui um pouco mais sobre essa coisa da energia, existe um processo muito interessante que ocorre assim. Para nós aqui, não é falando um pouquinho de projeciologia, que é a área da ciência que examina isso de uma maneira mais direta, eu venho pesquisando projeciologia há 11 anos, então agora trabalhando em Londres com diversas instituições, trabalhei nos Estados Unidos, e a questão é a seguinte, para nós o fato de que nós temos outras vidas é uma realidade objetiva que você percebe por si mesmo, mas para nós é um fato. Então é claro que muitos telespectadores estão nos ouvindo, alguns falam, creio nisso, o outro, não creio. E eu sempre costumo dizer assim, não tem que crer ou não crer, né? Se for para crer ou não crer, é porque não está seguro. Eu me lembro, eu mesma, não há, pois muito tempo, muitos anos, como que 20 anos, por exemplo, e eu dizia, creio ou não creio na reencarnação, né? Que é normalmente assim que as pessoas falam. Aí eu dizia, bom, creio, porque é mais conveniente, mais agradável, né? Pois aí eu sei que não morro, vou encontrar as pessoas de novo. Mas a questão é, quando nós começamos a ter outros tipos de fenômenos parapsíquicos, de uma maneira real, sem fantasia, sem hipnose, sem sugestão, sem ilusão, sem imaginação, uma coisa real. Como, por exemplo, a experiência fora do corpo, que nós estudamos muito. As pessoas chamam de viagem astral, projeção astral. Pois bem, quando você tem uma experiência dessa, você começa a associar muitas coisas. A primeira é, nós não morremos, temos várias vidas. Daí nós vamos sair para o chakra. Porque o que ocorre? Quando nós renascemos, como é que se procede a união de nós, não é? Nossa essência, nossa consciência, o nosso corpo sutil, extrafísico, a este corpo físico que naquele momento é o feto, é o bebê. Mas como é que se procede? Se procede através de um tipo de energia que está agora nos conectando. Então, você, Márcia, e eu, e todos que estão nos ouvindo, nós estamos cobertos com essas energias. E essas energias são os que nos ligam à nossa essência, ao que nós somos. Por isso é que muitas vezes nós percebemos que nós temos sensações, intuições ou conhecimentos que ninguém nos ensinou. No entanto, é que como se nós já tivéssemos trazido de antes. Ideias que nós tínhamos, às vezes, desde criança, que não tem como explicar que já estivessem conosco, por causa dessa ligação energética. Essa ligação é que é o chakra. Eu fiquei curiosa, até gostaria que tu continuasse, mas eu fiquei curiosa essa história do feto.
segundo as pesquisas que vocês têm realizado, quando é que um feto, quer dizer, a partir do que ele... A partir de que momento a consciência está ali? Exatamente. Isso é muito complicado de falar isso em poucas palavras, mas eu vou fazer o possível para a gente deixar aqui de uma maneira clara e não mais confusa do que já é. Em alguns casos, a aproximação da consciência, não é, que vai nascer ali, através daquele novo corpinho que está se formando, ela já está, às vezes, presente antes de sequer de haver a concepção. Porque, às vezes, ela já está em um acoplamento de energia com o casal. Outras vezes, não. É no momento da concepção que aquela consciência que vai nascer se aproxima. Mas sempre no momento em que existiu a vida ali formada, há uma consciência ali próxima. E essa consciência, então, passa por um processo de restrição. Porque nós, por exemplo, antes de nascermos, nós já tínhamos uma ideia do que é que, pois, o que é que nós já aprendemos em outras vidas, o que nós viemos fazer, etc. E quando nós passamos pelo nascimento, isso tudo é muito restringido, porque nós vimos para um corpinho que, claro, o cérebro está aí 30% programado, mas nós não sabemos nada, vamos aprender tudo. E aí vem a questão interessante, porque essa energia, portanto, que nos liga a este corpo físico e a energia que nos mantém vivo aqui é constituída pelos chakras. Porque esta conexão, quando nós falamos de chakras, as pessoas normalmente pensam em 7 chakras, que é o mais popular aqui no Brasil. Mas, na verdade, não são 7. Outras linhas de conhecimento falam em 6, outros brigam que é 5. É mesmo? E é uma controvérsia. Tudo isso que nós falamos de chakra é muita controvérsia. Acontece que muita gente, pelo menos, já ouviu falar e tem justamente essa ideia. Porque... Não são 7 chakras, um aqui, um ali, outro lá. Porque é normalmente o que nós vemos nos livros. Mas o que ocorre? Quando nós observamos isso, independentemente daquele conhecimento, como eu coloco, tradicional, que é que vem há séculos nos livros. O primeiro livro sobre chakra foi publicado em 1696, faz muito tempo. Então nós estamos repetindo a mesma informação, no entanto o conhecimento já se expandiu muito. Então o que nós vemos é o seguinte, essa energia que nos conecta a este corpo formada de chakras, nós possuímos milhares de chakras, portanto. E esses milhares de chakras, todos eles estão ativados e funcionando no nosso corpo todo o tempo. Só que ocorre que entre estes milhares de chakras, alguns são mais essenciais, são principais, porque estão ligados a funções vitais do nosso corpo físico e às vezes funções vitais do corpo extrafísico, que nós já tínhamos antes de nascer. Devido ao fato de que os chakras nos conectam àquele corpo extrafísico, a energia que chega até nós aqui em nossos chakras está ligada às nossas experiências de vidas passadas. Então aí vem aspectos interessantes. Porque às vezes há pessoas e que elas têm normalmente essas energias, seus chakras mais sensíveis. Então, por exemplo, ocorre assim, a pessoa ela fala com alguém e ela sente alguma coisa que a pessoa está sentindo. Ou às vezes ela está sozinha num ambiente e ela começa a sentir que tem alguém olhando para ela, ou a presença de alguém. Ou às vezes ela vai a um determinado lugar e ela sai dali com uma dor de cabeça terrível. Agora, assim, chakra é energia ou chakra é físico? É energia. É energia. Mas é uma energia híbrida. Por que eu vou chamar de uma energia híbrida? Porque o chakra, de certa forma, ele nos conecta, este corpo físico nosso, ao corpo extrafísico. Eu acho que nós podíamos mostrar uma fotografia, se você permitir. Eu acho que aqui vai ajudar muitas pessoas a visualizar. Então, por exemplo, eu não sei se é possível aqui, ó, aqui tá ótimo. Focalizar. Aqui. Então, por exemplo, aqui nós vemos o corpo físico da pessoa, neste caso, fora ela está projetada, portanto aqui está ela deitada. E aqui o corpo extrafísico. Então veja, essa energia, como conecta os dois corpos, ela é híbrida, porque ela vai ter partes de componentes aqui da nossa energia física e componentes aqui da nossa energia extrafísica. Por este motivo é que a saúde física é muito relevante, é muito importante. Mas também, por outro lado, a própria questão da energia em si também tem muito a ver com aquilo que a pessoa sente. Então, às vezes, nós vamos ter sensações de um tipo assim. Vamos supor, às vezes você está com uma pressão no peito, inexplicável. Ou às vezes, vamos falar, é que a pressão no peito se associa tanto à emoção, né, que às vezes a pessoa já não entende bem. Vamos dar outro exemplo. Às vezes a pessoa sente, por exemplo, um movimento na testa. Muita gente sente isso, às vezes uma pulsação. Só que, claro, você vai no espelho, olha, pois não está nada movendo a minha testa. Aí, às vezes, você sente como se estivesse contorcendo. Você olha e não tem nada. Isso é uma sensação do chakra. Ou seja, pelo fato de que o chakra toca o nosso corpo físico, nós sentimos no corpo físico. Mas a energia do chakra não é física. Ela é uma energia extrafísica. Então, está muito ligado à nossa vitalidade de um modo geral, não é?
Algumas pessoas, quando a energia deste chakra é mais solta, mais expandida, elas, por exemplo, são mais parapsíquicas. O que quer dizer isso? Elas percebem mais as energias sutis. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que são muito medrosas às vezes. Porque a sensibilidade dela, ao invés dela saber controlar e aquilo ser um elemento positivo, o medo, porque ela está percebendo algo que normalmente não é percebido, faz com que ela se retraia. Então, às vezes, ela até cria bloqueios nos chakras devido ao medo. Este bloqueio faz com que o medo cresça ainda mais e a pessoa se torna, às vezes, insegura. Então, há uma insegurança psicológica, muitas vezes, que é derivado do processo, da energia, dos chakras. Perfeito! Esse assunto tá bom. Vamos fazer um intervalo e continuar falando um pouco mais sobre isso? Antes da gente chamar o intervalo, eu vou continuar com a Nancy Trivelato. Vamos deixar na tela, então, o telefone de contato para o curso Chakras, Ferramentas para o Autoconhecimento, que é o curso que a Nancy Trivelato, professora, pesquisadora, vai estar ministrando amanhã e quarta-feira aqui em Florianópolis. Os horários, 7h30 às 10 horas da noite. E acontece no Partenon Lindacap, no centro, aqui, informações através daquele telefone. Vamos para o intervalo, voltamos já já falando um pouquinho mais sobre tudo isso. De volta com o Estúdio 36, num oferecimento de FEIND, todos os modelos de poltrona e sofá em 12 vezes, sem acréscimo. Eu estou conversando com a Nancy Trivelato, professora, pesquisadora de projeciologia. Ela vai ministrar amanhã e quarta-feira um curso chamado Chakras, Ferramentas para o Autoconhecimento. É sobre o nosso bloco anterior, era sobre esse assunto. A Nancy estava me explicando uma série de sensações que as pessoas têm, às vezes não sabem identificar exatamente o que é. Continuando o nosso assunto, Nancy, por exemplo, tem pessoas assim que são reconhecidamente alegres, de bem com a vida, de energia, bom astral. E a tendência dessas pessoas é sempre continuarem assim, e outras que são um pouquinho mais fechadas também, ou pode ter aí uma mudança de comportamento? Se o fator que leva a pessoa a ser assim é a energia, é possível ela mudar para melhor, e é importante dizer que não é difícil. Que isso é uma coisa simples, factível, ao acesso de todo mundo. Porque uma coisa que eu gostaria muito de tomar a oportunidade aqui para esclarecer é o seguinte: às vezes quando fala-se de energia, de chakras ou de fenômenos parapsíquicos, existe quase como que um tabu, né? Ah, então tem um que é bom, que é um guru, que é bem dotado, clarividente e perceptivo, sensitivo, né? Assim que a gente fala no Brasil, sensitivo, e aquela pessoa é boa. Eu, pobre de mim, não sei nada. Não considero que isso seja correto. Eu reconheço, por exemplo, na minha própria experiência, uma série de coisas que eu havia vivido e que eu mesma era assim. Eu olhava o livro e falava, o meu não é igual ao do livro, então eu não tenho essa experiência. A pesquisa que eu venho fazendo tem ajudado muito nesse sentido, para ver a diversidade do tipo de sensações, experiências que as pessoas têm. Nós não podemos rotular e nem querer que a nossa experiência e sensação seja idêntica do outro, porque o que vai ocorrer? Nós vamos simplesmente achar que nós somos sempre incompetentes, porque o nosso nome não é aquele que está lá no livro, então nós não sabemos nada, quem sabe é aquele. Então, sensações todo mundo tem. O controle da energia todo mundo pode fazer. A questão é aprender, é educar. Porque, por exemplo, quando nós nascemos, nós não sabíamos falar. Nós tivemos que aprender. Mas a sociedade, a vida em si, demanda isso de nós. A vida, da maneira que é, pelo fato de que esta energia não é visível, não demanda isso de nós, porque nós somos seres extremamente visuais. Então, a gente segue e ninguém ensina nada de energia para nós. Nem na nossa família, nem a nossa educação, a escola tampouco. E às vezes, quando nós falamos de energia, as pessoas até nos olham e falam, mas que estranho, esse aí tem uma ideia meio estranha. Não é nada disso. A medicina, por exemplo, no caso da medicina chinesa, o conhecimento de energia é muito antigo, isso vem sendo muito usado. Tantos fenômenos foram já admitidos com a questão da energia. O processo da pessoa, às vezes, que ela consegue uma autocura. Há casos, por exemplo, de câncer, que a pessoa recebe o diagnóstico. Não, desculpe, senhor, não tem mais jeito. É 6 meses de vida, não é isso? A pessoa, às vezes, viveu mais 10 anos e conseguiu. Então, qual foi o processo de revitalização que ela conseguiu? Nós temos uma série de livros falando de autoajuda, por exemplo, de autocura, ensinando as pessoas. E, normalmente, o que esses livros ensinam é: melhore o seu humor.
e você vai melhorar. Isto é fato. Porque se você melhora o humor, você melhora um pouco a energia, né? Porque a pessoa está sempre de mau humor, também não pode estar com a energia muito boa. Mas às vezes é o contrário. Às vezes ela vai trabalhar na energia para ficar com melhor humor. Pois é, o que vem antes ali, né? O desafio, né? Exato. Que é o humor ou a energia, exato. Né? O que vem antes? Porque se a pessoa está com seu... Porque o nosso sistema energético é assim. Tem lá todos os chakras, nós falamos em milhares. Vamos pensar nos 7 principais chakras. A energia está circulando entre todos eles todo o tempo. Se esta energia está parada, é uma energia que está presa, mais densa, ou há coisas, esse processo de traumas de vidas passadas que estão ali presas, como é que ela pode ter bom humor? Tem algo que está preso dentro dela. Faz parte do bom humor a pessoa ser sincera, espontânea, despreocupada, verdadeira. Porque há pessoas com bom humor que, me desculpem, mas é um bom humor doente. São as piadas fora de contexto, é uma coisa... Então aquilo não é um bom humor verdadeiro. O bom humor verdadeiro é uma coisa diferente. Você não precisa aparecer, você não precisa nada. E a pessoa também está bem. Todo mundo quer estar perto dela. Isso é a energia dela. Então são diversos elementos da qualidade da energia aí. Eu acho que de repente a gente pode mostrar para as pessoas os chakras. Vamos mostrar. Porque nós estamos falando aqui de 7 chakras, mas amanhã... O que nós vamos estar conversando são sobre 10 chakras, que são esses que estão aqui, ó, nesse lado de cada página, 10 por favor. chakras? 10 chakras. Então, nós falamos que há milhares. Nós vamos conversar sobre os principais, que são aqueles que mais nos afetam no dia a dia. Há alguns chakras novos aqui que normalmente não são falados. Por exemplo, o chakra que existe na planta dos pés, para que serve? O chakra que está, por exemplo, na nuca, para que serve? Os chakras, normalmente, que são mais conhecidos, é o frontochakra, que é na região da testa. Fala-se demais, né? Então chama-se de terceiro olho. Às vezes fala-se muito também na questão do cardiochakra, na região do pulmão ou do coração, que claro, normalmente é o que nós mais sentimos, porque como lida com as emoções, e nós somos seres normalmente tão emotivos. Como se a gente recebesse um soco no peito. Às vezes parece receber um soco no peito, outras vezes eu digo assim, você tem uma determinada emoção, ou às vezes está preocupado ou triste, e parece que dá um nó na garganta. E como é que você explica um nó na garganta? Porque o nó, às vezes, é tão real que a gente não consegue engolir, não é assim? Outras vezes parece que você vai respirar, mas o ar não entra. Tudo isso são repercussões do cardiochakra. Há pessoas, por exemplo, que às vezes vão fazer uma consulta e elas estão, por exemplo, com um ataque cardíaco, parece que ela tem uma arritmia nos seus batimentos cardíacos. No entanto, quando ela observa pelo eletrocardiograma, não há nada. Mas eu não estou dizendo que a arritmia é isso não, por favor. Todo mundo tem que consultar o médico primeiro. Lógico. Mas, às vezes, você faz a consulta do seu processo fisiológico e não é nada disso. Então, como explicar a pessoa? Eu costumava ter, e até contei isso ontem num curso que eu estava dando, quando eu era menina, eu tinha uma sensação assim, que eu sentia algo pulando na minha barriga. Mas assim, era forte, né? Aí eu pensava, puxa, deve ter alguma doença. Aí eu falava, será que eu tenho um bicho aqui na barriga? Não sei. Eu ficava com muito medo, mas eu era menina mesmo, tipo 6, 7 anos, bem pequenina. E depois, com o tempo, isso passou. E depois eu vim a compreender que essa é uma sensação dos chakras. Porque hoje em dia, por exemplo, quando eu trabalho com energia, eu consigo fazer os meus chakras pulsarem. Então eu vejo que era a mesma pulsação que eu tinha quando eu era menina. Então há uma série de coisas que nós sentimos, às vezes, que são resultado dos chakras. E é possível equilibrar-os todos? É possível, não é difícil. E o que eu vejo de mais importante no estudo dos chakras, e é inclusive por isso que nós reconhecemos os chakras como ferramentas para o autoconhecimento, é que às vezes há certas reações nossas, que são reações quase como que inconscientes. A gente diz assim, meu temperamento, é a minha maneira de ser. Mas às vezes aquelas reações não são exatamente o nosso temperamento ou a nossa maneira de ser. São, por exemplo, repercussões da energia que está no chakra, que nem sempre é a nossa energia pura. Às vezes há um processo como se fosse uma assimilação ou uma intoxicação de energias externas a nós, e nós terminamos reagindo de uma determinada maneira que não somos nós mesmos. Eu não sei se até as pessoas que estão aí nos assistindo vão reconhecer situações assim, que às vezes nós vemos pessoas com flutuação de humor muito grande. E às vezes parece que ela até mudou a expressão, ela passou a ser outra pessoa. É uma coisa impressionante. E tudo isso tem a ver com essa energia. Então é muito importante que a pessoa compreenda, porque aí ela vai saber, quem sou eu? Essa sensação minha aqui, isso aqui é um processo de outra vida. Ou isso aqui, olha, é uma energia que eu estou pegando ali, não tem nada a ver comigo. Ou ela vai reconhecer, eu estou me sentindo assim, nem sempre eu consigo controlar muito meu humor, porque eu estou com um bloqueio. Um bloqueio, por exemplo, no meu umbilicochakra, na região umbilical. E isso está gerando para mim uma depressão. Muitos casos de depressão são processos nos chakras. Não todos, alguns são processos realmente
hormonais. Mas a maioria não é um processo hormonal. A maioria é um processo energético, vamos dizer. Perfeito. Uma coisa que se fala também, a gente até tocou um pouquinho no outro bloco, que é a aura. A aura seria um somatório de energia? É muito interessante, é muito bom explicar isso, porque existe hoje em dia uma linha toda de conhecimento que fala muito da aura e fala muito, por exemplo, das cores da aura e a terapia através da aura. A aura tem o seu valor e, evidentemente, é uma coisa real. Mas o que é a aura? A aura é assim como que um reflexo do chakra. É como se você tem o sol e nós temos a luz do sol que nós vemos aqui. Então, se nós quisermos compreender a energia do sol, vamos fazer analogia. Nós não vamos olhar aqui somente o que nós vemos, porque senão a única coisa que nós vamos saber é assim, o sol é quentinho, tem época no inverno que é mais fraco, no verão está mais forte, é só o que nós sabemos. Para nós compreendermos o sol, nós vamos pegar um telescópio e vamos olhar lá. Aí nós vamos ver os buracos solares, os gases, as radiações. Isso então é conhecer o sol. Então é a mesma coisa com os chakras e a aura. A aura é a luz que nós vemos aqui. Então a aura é a luz que emana dos chakras. Mas se nós queremos compreender a nossa energia, nós não vamos olhar a aura. Nós vamos olhar o chakra, que é o que está produzindo energia na aura. Uma pessoa que controla a energia, ela pode deixar a sua aura grande ou pequena, mais brilhante ou menos brilhante. Evidentemente, a aura é o reflexo do chakra, mas não é o mais importante. É como olhar um remédio e dizer, esse azulzinho é o mesmo que eu tomava. Não é só por ser azulzinho que quer dizer que é o mesmo. Nós temos que ver outras coisas. Então, com relação à energia, a aura é a mesma coisa. Mas a aura, sem dúvida, é um elemento importante. Perfeito. Bom, pra gente encerrar, Nancy, vamos falar um pouquinho assim do como é que tu vais distribuir esses conteúdos todos. São 2 encontros, né? Na terça-feira, amanhã, e na quarta-feira, a duração das 7h30 da noite até as 10 horas da noite, um pouquinho disso tudo que a gente conversou aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou primeiro explicar o processo sobre a energia como um todo, como nós falamos, essa circulação de energia e principalmente os processos envolvidos na relação da energia que nós absorvemos, que é extrafísica, porque é essa energia que abastece aqui os nossos chakras. Depois eu vou examinar cada chakra individualmente. Então aí nós vamos falar sensações típicas daqueles chakras, quando existe um bloqueio normalmente, como é que a pessoa reage e por quê, e quando o chakra está ativado, como ela reage, quais são as técnicas para ela melhorar aquele aspecto, os pontos envolvidos ali. Agora, toda a abordagem é muito diferente disso que nós temos nos livros e nas questões que nós vemos normalmente do orientalismo. E eu, vamos dizer, fiz muito empenho para que fosse diferente, não simplesmente por ser diferente, porque eu acho que é momento de trazermos um enfoque novo. Nós não podemos estar repetindo os mesmos símbolos que foram usados há um século e que hoje em dia não diz mais muita coisa. Nós temos outros instrumentos para o estudo. Então a abordagem é muito mais baseada, por exemplo, primeiro, na experiência extrafísica, ou seja, aquilo que nós vemos fora do corpo. Segundo, na experiência da observação com, milhares de pessoas que eu encontrei ao longo desses anos e minha experiência pessoal, e também observando aspectos da própria sociedade, porque é uma série de coisinhas na sociedade que são resultados do conhecimento dos chakras, mas que ninguém fala. Eu não sei se nós temos um minutinho para eu comentar uma coisinha. Talvez sim. Pode ser. Por exemplo, quando nós falamos de emoção, nós sempre estamos associando emoção ao coração. Mas o que é o coração? Onde no coração está a emoção? É que nós não paramos para pensar, mas o coração é um órgão. Por que então que eu não estou com emoção no fígado? Ninguém fala, ai, uma emoção no meu fígado. A emoção está sempre no coração. Uma emoção no pulmão. Ou uma emoção no pulmão. Mas então veja, a emoção está no cardiochakra. Como o cardiochakra está ligado ao coração, então nós sabemos que está aqui. Mas pelo fato de que os seres humanos normalmente sentem muita emoção, todo mundo sabe que é aqui. Então acaba associando ao coração. Então veja, é uma coisa cultural. Praticamente toda a cultura está associando, a gente até desenha um coraçãozinho, não é? Para dizer que ali é o processo da emoção. No entanto, é cardiochakra. É o chakra que aqui irriga o coração e o pulmão. E como há uma série de coisas. Então nós vamos observar reações e comentários que na verdade se referem à energia e não ao aspecto físico. Perfeito. Um pouco disso tudo que a gente falou e muitas outras informações, então, no curso Chakras, Ferramentas para o Autoconhecimento, que a professora pesquisadora Nancy Trivelato esteve aqui com a gente conversando, vai estar ministrando amanhã e quarta-feira, das 7h30 da noite às 10 horas da noite, no Partenon Lindacap. Telefone de contato vai para a tela para maiores informações, para inscrições para esse curso. Obrigada pela tua presença. Muito obrigada a vocês. Vamos fazer um intervalo, voltamos já já.